leituras, o livro é um livro fantástico. E estar presente, estar junto com vocês é sempre algo assim que aquece o nosso coração, né? E eu realmente não consigo muito estar porque, como eu disse, eu trabalho e sou monge ao mesmo tempo. Sou pai de uma criança pequena, as agendas às vezes se conflitam um pouco, mas muito honrado de ter sido convidado aqui mais uma vez para mais uma leitura. Obrigado a todos e espero fazer jus aqui a esse púlpito virtual que está me sendo cedido. Então, muito obrigado e com isso vou começar com a leitura. Perfeito. Contentamento. Com frequência sou acusada de enfatizar as dificuldades da prática. Essa é uma acusação verdadeira. Acreditem-me, as dificuldades estão aí. Se não as reconhecemos, nem o motivo de aparecerem nos é claro, nossa tendência é nos enganar. Ainda assim, a realidade última, não só em nossa prática sentada, mas também em nossas vidas, é o contentamento. Com contentamento, não estou querendo dizer felicidade. As duas vivências não são a mesma. Felicidade tem um oposto. Contentamento não. Enquanto buscamos a felicidade, iremos ser infelizes, porque estamos oscilando de um polo ao outro. De tempos em tempos, vivenciamos o contentamento. Pode ser por acaso ou no decurso de nossa prática sentada, ou em outras esferas de nossa vida. Depois de um sextim, podemos vivenciar o contentamento por mais algum tempo. Com o passar dos anos de prática, nossa vivência do contentamento aprofunda-se, quer dizer, se entendemos a prática e estivermos dispostos a realizá-la. A maioria das pessoas não está disposta dessa maneira. O contentamento não é algo que tenhamos de encontrar. Contentamento é o que somos se não estivermos preocupados com alguma outra coisa. Quando tentamos encontrar o contentamento, estamos simplesmente acrescentando um pensamento. E, aliás, algo nada proveitoso ao fato básico do que somos. Não temos necessidade de sair em busca de contentamento, mas, sem dúvida, precisamos fazer alguma coisa. A questão é o quê? Nossas vidas não nos oferecem contentamento e buscamos, sem cessar, uma solução nesse sentido. Nossas vidas são basicamente percepção. Com esse termo, quero dizer tudo aquilo que os órgãos dos sentidos registram. Vemos, ouvimos, tocamos, sentimos odores, etc. Isso é a realidade da vida. No entanto, quase o tempo todo, substituímos a percepção por alguma outra atividade. Revestimos-la com alguma outra coisa que chamarei de avaliação. Com avaliação, não estou querendo dizer uma análise objetiva e fria, como, por exemplo, quando examinamos um aposento desorganizado e consideramos ou avaliamos como organizá-lo e limpá-lo. A avaliação a que me refiro é centrada no ego. Será que este próximo episódio da minha vida irá trazer-me algo de que gosto ou não? Será que vai me magoar ou não? Será agradável ou desagradável? Irá tornar-se importante ou banal? Irá trazer-me vantagens materiais? Nossa natureza é avaliar as coisas desse jeito. Quanto mais nos entregarmos à avaliação dessa natureza, menos contentamento haverá em nossas vidas. É notável a rapidez com que nos instalamos na frequência de avaliação. Talvez venhamos funcionando bem mesmo. E então, de repente, alguém critica o que estamos fazendo. Numa fração de segundos, saltamos para o reino de nossos pensamentos. Temos uma disponibilidade espantosa para nos afundar nessa
nesse peculiar espaço de julgamentos dos outros ou de nós. Muito drama vai nisso e gostamos dele, mais ainda do que temos consciência, a menos que esse drama se torne punitivo e prolongado. Entramos nele de bom grado porque, como seres humanos, temos uma predileção essencial pelos dramas. De uma perspectiva comum, permanecer num mundo de puras percepções é bastante entediante. Vamos supor que saímos de férias por uma semana e que agora estamos de volta. Talvez tenhamos nos divertido ou assim julguemos. Quando voltamos ao escritório, a caixa de trabalho por fazer está lotada e, espalhados por toda a mesa, estão recadinhos enquanto você esteve ausente. Quando as pessoas nos telefonam no serviço, isso em geral quer dizer que elas querem alguma coisa. Talvez o serviço que passamos para outras pessoas executarem tenha sido esquecido. Na hora, começamos a avaliar a situação. Quem fez essa bagunça? Quem fez corpo mole? Por que é que ela está me telefonando? Aposto que é a mesma velha história de sempre. Mas a responsabilidade é deles, afinal. Por que estão me ligando? Da mesma maneira, no final de um sextim, podemos vivenciar um fluxo de vida em contentamento. Depois, nos espantamos de ele se dispersar. Embora não tenha se dispersado, alguma coisa aconteceu. Uma nuvem toda a clareza. Enquanto não nos demos conta de que contentamento é justamente o que está acontecendo, sem considerar a nossa opinião sobre isso, iremos ter apenas um reduzido montante de contentamento. Quando permanecemos com a percepção, em vez de nos perdermos em avaliações, o contentamento pode ser a pessoa que não fez o serviço enquanto estávamos de férias. Pode ser o interessante encontro ao telefone com todas aquelas pessoas para quem temos de ligar, seja lá o que estejam querendo. Contentamento pode ser a dor de garganta que estamos sentindo, pode ser a demissão, pode ser o inesperado período de trabalho extra, pode ser o exame de matemática que precisamos fazer, ou lidar com a ex-esposa que quer uma pensão maior. Em geral, não costumamos pensar que essas situações sejam fontes de contentamento. A prática diz respeito a lidar com o sofrimento. Não que o sofrimento seja importante ou valioso em si, mas é o sofrimento que nos ensina. É o outro lado da vida, e enquanto não conseguirmos enxergar todos os lados da vida, não irá haver nenhum contentamento. Para ser honesta, o sextim é um sofrimento controlado. Temos a oportunidade de encarar nosso sofrimento numa situação prática. Quando nos sentamos para praticar, todos os atributos tradicionais de uma boa aluna zen são postos em xeque. Resistência, humildade, paciência, compaixão. Essas coisas parecem fantásticas nos livros, mas não são tão atraentes quando estamos com dor. É por isso que o sextim deve não ser fácil. Temos que aprender a estar com o nosso sofrimento e ainda assim agir de maneira apropriada. Quando aprendemos a estar com nossa vivência, sejam elas quais forem, temos mais consciência do contentamento que é a nossa vida. O sextim é a oportunidade de se aprender essa lição. Quando estamos preparados para a prática, o sofrimento pode ser uma bênção. Nenhum de nós quer reconhecer esse fato. Sem dúvida, eu tento evitar o sofrimento. Existem muitas coisas que não quero que aconteçam na minha vida. Apesar disso, se não conseguirmos aprender a ser a nossa experiência, mesmo quando ela dói, jamais conheceremos o contentamento. O contentamento é ser as circunstâncias de nossa vida, sejam elas quais forem.
Se alguém agiu injustamente conosco, é isso. Se alguém está contando mentiras a nosso respeito, também é isso. A riqueza material dos Estados Unidos dificulta, em certo sentido, que vivenciemos o contentamento básico que somos. As pessoas que viajam para a Índia, às vezes relatam que, ao lado da enorme pobreza, existe um contentamento extraordinário. Defrontadas com a vida e morte, o tempo todo, as pessoas aprenderam algo para nós aqui, que para nós aqui é muito difícil. Aprenderam a apreciar cada momento. Não nos saímos muito bem nessa habilidade. Nossa própria prosperidade, todas as coisas que damos como setas e todas aquelas que queremos ainda mais, de certo modo, age como um obstáculo. Existem outros obstáculos ainda mais elementares, mas nossa abundância material é com certeza uma parte do problema. Na prática, voltamos várias vezes à percepção e apenas... Desculpa, gente. Na prática, voltamos várias vezes à percepção, a apenas sentar. A prática é só ouvir, só ver, só sentir. Isso é o que os cristãos chamam de a face de Deus. Simplesmente acolher o mundo tal como ele se apresenta. Sentimos o nosso corpo, ouvimos os carros e os pássaros, e tudo que existir. Porém, não nos dispomos a permanecer nesse espaço por mais do que uns poucos segundos. Logo nos desviamos para lembrar de que aconteceu conosco na semana passada, ou pensar no que irá acontecer na semana que vem. Pensamos de forma obsessiva nas pessoas que nos estão dando trabalho, ou no que estamos realizando profissionalmente, ou em qualquer outra coisa. Não há nada de errado com essas ideias que pipocam em nossa mente, mas se nos mantivermos presos a elas, ficaremos atolados no mundo das avaliações efetuadas segundo o nosso ponto de vista autocentrado. A maioria das pessoas passa a vida toda dentro dessa perspectiva. É natural pensar, se eu não tivesse um companheiro tão difícil, ou um colega de quarto tão difícil, ou qualquer outra coisa tão difícil, minha vida seria muito mais calma. Eu seria muito mais capaz de apreciar minha vida. Pode ser que isso desse certo por um breve período. Por algum tempo, a vida pareceria melhor, sem dúvida. Entretanto, esse conforto não é tão valioso quanto encarar aquilo que nos contraria, porque é essa própria contrariedade, ou seja, nossa tendência a nos manter apegados aos nossos dramas e nos envolver neles com a mente acelerada e as emoções a todo vapor, que constitui o obstáculo valoroso. Não existe um verdadeiro contentamento numa vida assim. Aliás, nenhum contentamento. Por isso, fugimos das dificuldades e tentamos eliminar alguma coisa. O companheiro, a colega de quarto, o que quer que seja, de modo a conseguirmos encontrar aquele lugar perfeito em que nada pode nos contrariar. Alguém tem um lugar assim? Onde poderia ser? O que poderia ser-lhe aproximado? Há muitos anos eu costumava me conceder 10 minutos todo dia para devanear a respeito de uma ilha tropical, e todo dia eu arrumava um pouco mais a minha cabana. Minha vida de fantasia ficava cada dia melhor. Até que um dia, então, eu já estava com tudo de mais confortável. Alimentos maravilhosos simplesmente apareciam como por milagre. E aquele mar encantador e uma lagoa perfeita para se nadar ao lado da cabana. É ótimo devanear se existe um limite de tempo para isso. Porém, meu sonho não poderia existir, exceto na minha mente. Não há lugar na Terra onde possamos nos ver livres de nós mesmos. Se estivéssemos sentados numa caverna meditando, ainda assim estaríamos pensando a respeito de alguma coisa. Mas que atitude nobre a minha sentar-se nesta caverna. E depois de mais alguns instantes,
Que desculpa posso inventar para sair daqui e isso não ficar mal? Se pararmos dentro de nós mesmos e descobrirmos o que de fato estamos sentindo ou pensando, iremos notar, mesmo que estejamos trabalhando duro, um fino véu de preocupação egocentrada a respeito da nossa atividade. A iluminação é simplesmente não fazer isso. Iluminação é fazer o que estamos fazendo totalmente em relação às coisas tal como elas nos chegam. O termo atual é fluir. O contentamento é apenas isso. Algo que vem até nós, eu o percebo. Algo é necessário, eu o faço. Depois outra coisa e mais outra. Ocupo uma parte do tempo dando uma volta a pé ou conversando com os meus amigos. Não há problemas numa vida vivida dessa maneira. O contentamento nunca cessaria, a menos que eu o interrompesse fazendo avaliações, reagindo aos acontecimentos como se fossem problemas, recriminando, rejeitando, esgarçando-me. Não quero fazer isso. Quando o que acontece não se ajusta à minha ideia do que eu quero fazer, tenho um problema. Se a atividade está entre as que eu aprecio, também posso desprovê-la de contentamento. Vocês conseguiriam pensar em algum exemplo? Aluno, eu tento ser perfeito. Aluna, eu penso que fazer isso me torna importante. Aluna, eu paro de prestar atenção e só fico pensando em terminar o que estou fazendo. Aluno, eu começo a me comparar com os outros e entro em competição. Aluno, eu me preocupo se estou fazendo direito. Aluna, começo a me preocupar que isso possa acabar. Diogo, bom, e abaixo do nível de consciência está nosso profundamente arraigado condicionamento, os motivos inconscientes que nos levam a fazer aquilo que fazemos. Com o tempo, todas essas coisas vêm à tona, mesmo que estejamos numa atividade de que gostamos, mesmo que o companheiro seja alguém de quem basicamente gostamos. A natureza do ser humano é continuar tentando ajeitar as coisas, o que leva embora o contentamento. Qualquer avaliação autocentrada de uma situação irá nublar a percepção pura, que é o próprio contentamento. Quando esses pensamentos surgem, apenas nos vemos e deixamos que se vão. Vemos os pensamentos e permitimos que se vão. Vemos os pensamentos e 3 vezes mesmo, tá, gente? E permitimos que se vão. Regressamos à vivência daquilo que estiver acontecendo. É isso que coloca diante de nós a perspectiva do contentamento. A boa prática sentada não significa que de súbito temos um espaço muito claro no qual nada acontece. Ocasionalmente isso pode acontecer, mas não é importante. Para uma boa prática sentada, é necessário que estejamos cada vez mais dispostos a tomar consciência do que está acontecendo. Estarmos disponíveis para perceber conscientemente que, sim, não faço mais nada senão pensar no Tahiti. Não é interessante? Ou, terminei com o meu namorado há 6 meses e o que estou fazendo? Todos os meus pensamentos estão presos nisso, mas que interessante. Emoções acumulam-se em função desse tipo de pensamento. Depressão, preocupação, ansiedade. E continuamos atolados em nossas obsessões. Onde está o contentamento? Para a maioria, permanecer no momento presente e continuar se lembrando de que é isso que viemos fazer aqui é sofrer. Lemos de estar dispostos a efetuar essa prática não só quando estamos sentados, mas pelo resto de nossas vidas. Se o fizermos, então aumentaremos a porcentagem de nossa vida de contentamento. Se o fizermos,
aumentaremos a porcentagem de vivências de contentamento em nossas vidas. Para tanto, temos de pagar um preço, porém. Algumas pessoas o pagarão, outras não. Às vezes, as pessoas imaginam que consigo produzir contentamento para elas. Elas acham que eu tenho alguma espécie de magia, mas não consigo fazer nada pelos outros, exceto dizer-lhes o que fazer. Não posso realizá-lo por mais... Calma aí que eu me perdi aqui, gente. Não posso realizá-lo por mais ninguém, apenas para mim mesma. É por isso que, se a prática for muito facilitada e não existir um preço a ser pago, nunca sequer viraremos a chave na fechadura dessa porta. Se continuarmos em nossa vida fugindo de tudo que nos desagrada, essa chave nunca se movimentará. Não devemos nos forçar com exagero. Dependendo de nossa capacidade, podemos precisar recuar, retroceder. Mas, se recuarmos, podemos estar certos de que nossos problemas permanecerão fielmente ao nosso lado. Quando fugimos de nossos problemas, eles nos acompanham sem hesitação. Eles gostam de nós e não nos abandonam enquanto não lhes dermos uma verdadeira atenção. Dizemos que queremos ser unos com o mundo, quando o que queremos na realidade é que o mundo nos agrade. Para que possamos estar em união com o mundo, devemos passar vários anos numa prática meticulosa, cavando e esculpindo. Não existem atalhos ou caminhos que conduzem mais depressa a um contentamento e sossego relativo sem que se pague o preço. Devemos enxergar, quando estamos embaralhados em nossas questões pessoais, apenas observar esse motivo interno e, depois, voltar para este mundo das percepções puras, o que não nos interessa de modo nenhum, quase nunca. Suzuki Roshi disse certa vez: do ponto de vista comum, estar iluminado parece algo muito monótono. Não existe nisso drama nenhum, é apenas estar ali. Diferimos em termos de nossa capacidade de perceber com as nossas percepções. Mas todos temos essa capacidade. Ela pode se manifestar em níveis ligeiramente diferentes, mas todos temos essa capacidade. Uma vez que somos humanos, podemos estar despertos e podemos sempre aumentar a quantidade de tempo que permanecemos despertos. Quando despertamos, o momento se transforma. Começa a dar uma sensação gostosa, a nos conferir energia para fazer o que vem em seguida. Essa capacidade sempre pode aumentar. Devemos estar conscientes do que somos nesse segundo. Se estivermos com raiva, temos de saber disso. Temos de senti-la. Temos de ver os pensamentos ali envolvidos. Se estamos entediados, isso é, sem sombra de dúvida, algo a ser pesquisado. Se nos sentimos desestimulados, precisamos perceber isso. Se estivermos nas malhas do julgamento que elaboramos ou na convicção de estarmos exclusivamente com a razão, precisamos ter isso presente. Se não vimos esses conteúdos, eles roubam o espetáculo. Para resumir, quando nos sentamos para praticar, estão ocorrendo duas atividades. Uma é percepção pura, ou mero sentar-se aqui. O conteúdo dessa percepção pode ser qualquer coisa. A outra atividade é a avaliação. Saltar da percepção pura para os julgamentos autocentrados a respeito de qualquer coisa. Quando nos sentamos para a prática, lidamos com essa tensão, com essa contração e com esse pensamento repetitivo. Ter-nos de enfrentar nosso condicionamento residual é o único caminho até o contentamento. Lidamos com o que está ocorrendo exatamente aqui, bem agora. Bem, pessoal, espero que tenha sido clara
a leitura. Desculpa aí algumas engasgadas que eu dei. Eu estava com o livro aberto aqui, eu não estava vendo o chat. Então, se alguém mandou algum ponto aqui, me desculpem por não ter respondido. Bem, pessoal, esse capítulo ele é sensacional, né? Ele, há pouco tempo, no encontro com a nossa Sangha de Jacareí, a gente está fazendo a leitura lá do Sutra do Diamante, e eu estava falando justamente isso, né? Tem um ponto, se eu não me engano, o capítulo 28 do Sutra do Diamante, aonde Buda fala para Subhuti que o despertar, ele não se caracteriza por nenhum atributo e nem depende de nenhuma característica ou atributo, né? E isso é uma coisa, às vezes, bonita, né? Da gente ouvir assim, não depende de nenhum atributo, não depende de nenhuma característica. Mas tem tudo a ver, na verdade, com o que foi falado aqui. Porque quando a gente chega no budismo, né? A gente pensa, eu sofro na minha vida, eu quero eliminar meu sofrimento. E normalmente o que a gente pensa sobre eliminar o sofrimento é o quê? É um renascimento, não como um Buda, mas um renascimento como um Deus, em um paraíso de regozijo eterno, né? E esse talvez seja o grande problema da humanidade como um todo. Nós temos essa persistente mania de buscar um regozijo eterno. Porém, um regozijo eterno não existe. O que existe é contentamento, né? E daí a gente começa a avaliar, né? Eu, por exemplo, como eu disse aqui no começo da nossa conversa, eu estou isolado dentro de casa há 8 meses, né? 8 meses sem sair de casa, por quê? Porque houve uma situação que ninguém do mundo esperava, acho que ninguém do mundo queria, né? Mas que ocorreu. E que ninguém aqui e ninguém no mundo tem o poder de reverter, né? E essa é a vida. A gente tem, às vezes, a mania de achar que a gente controla as coisas, porém não, nós não as controlamos. E nós estamos sujeitos à vida, né? E a vida, ela é constituída de momentos de fortuna e momentos de tragédia, né? Então, um Buda, um ser desperto, ele não vai poder prometer um regozijo eterno. Ele não vai prometer aqui a ilha paradisíaca lá, putz, eu também queria viver nessa ilha, né? Eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa viciada em McDonald's, eu sou, tá? Eu cresci assim, o meu pai me levava no McDonald's quando criança, eu pretendo não fazer isso com meu filho, mas eu sou viciado em McDonald's. O que eu gostaria para minha vida? Eu queria comer quantos Big Macs eu quisesse e não engordar. E não passar mal. É isso que eu queria, né? E olha só que paradoxal, né? Eu sei muito bem que é um negócio que faz mal para mim, eu sei que é um negócio que faz mal em geral, mas eu tenho esse vício, eu tenho essa tendência, né? Então a gente tem que se observar, né? E daí eu vou para o Sesshin, e no Sesshin não me servem Big Mac, infelizmente. Quem sabe um dia. No Sesshin me servem uma outra coisa, me servem berinjela. E por acaso, berinjela é o alimento que eu acho mais odioso desse mundo. Eu detesto berinjela, né? Mas no Sesshin me servem berinjela. E o que eu faço? Eu como toda a berinjela. Na verdade, eu como primeiro a berinjela para comer as outras coisas depois. Sabe o que é extremamente interessante? A gente faz um cestinho aí de 5, 7 dias. No primeiro dia tem berinjela e eu acho ela odiosa. E eu penso, porque do lado do buchinho aqui tem um McDonald's. Eu penso assim, putz, tem um McDonald's aqui do lado. Quando eu já estou no 5º dia,
a berinjela não é mais tão odiosa assim, né? Essa odiosidade da berinjela é uma marca que eu criei em mim, por algum motivo, por algum karma, que eu não sei dizer o que é. E também não importa muito. O que importa é eu ter essa consciência. E o que importa é eu ter a consciência que não é todo dia que eu vou comer Big Mac e nem deveria ser. Às vezes eu vou me encontrar com a berinjela. Às vezes eu vou me encontrar com uma coisa pior que a berinjela, com uma pandemia, por exemplo, né? E esse é o ponto que falou aqui, né? Um cestinho, um retiro, né? Ele acaba sendo um sofrimento controlado, né? Eu experimento subjugar a minha própria vontade de uma maneira controlada. É por isso que todo mundo raspa cabelo, barba, todo mundo, porque eu estou subjugando as minhas vantagens, eu estou subjugando as minhas identidades, eu estou subjugando as minhas opiniões. Porque no fim das contas, quando eu estou sentando, apenas sentando, eu não estou sentando comigo mesmo. Eu não estou sentando com as minhas opiniões. E isso me faz voltar lá para a questão do Sutra do Diamante. O despertar não pode ser descrito, não pode ser observado por características, por atributos. O despertar simplesmente é, né? O que no Zen, né, a gente chama de talidade em português, né? As coisas serem o que são, né? E esse é um ponto importante, porque quando a gente escuta tudo isso, a gente pensa nas coisas boas. Mas as coisas serem o que são é encarar que a pandemia é o que é. E que, infelizmente, temos 160 mil mortos aqui no Brasil, né? Eu nem sei a conta no mundo. E estar em contentamento significa rir no momento que uma vacina finalmente sair, que acharem uma cura. Mas também significa chorar para cada nova perda que a gente tem. Isso acaba sendo contentamento, né? Eu me lembro, um dos primeiros cestins que eu fiz, foi muito próximo a quando eu perdi o meu pai pelo câncer. E eu pensei justamente nisso, como o cestinho, na realidade, era fácil, porque por mais que a minha perna estivesse doendo, por mais que eu estivesse com as costas doendo, lombar doendo e comendo berinjela, eu tinha um problema maior de outro lado. E não adianta fugir no cestinho ainda. Se a perna estiver doendo muito e se você quiser se revoltar, você pode levantar e ir embora. Você pode. Talvez você nunca mais possa voltar, não sei. Talvez as pessoas fiquem bravas com você. Mas, em última análise, você pode. Ninguém vai te prender lá no cestinho. Você pode falar assim, quer saber? Isso aqui não é para mim, estou arrependido, eu vou embora. Mas os problemas de verdade que a gente tem, a gente não pode fugir, né? A nossa tragédia, a gente não pode fugir. Mas o que acontece? Nós somos viciados, até porque é tudo que nós temos, a nossa própria perspectiva, a nossa própria experiência. E nós repousamos a mente na nossa perspectiva. E nós não percebemos como aquilo que queremos, como aquilo que esperamos, está sempre pautado nessa nossa perspectiva, em busca de características, em busca de atributos, né? Só que atributos, como coloca aqui no livro, né, que são frutos de uma avaliação, e uma avaliação que está enviesada por outras avaliações precedentes. E eu sigo um escravo de mim mesmo. E quando eu sigo um escravo de mim mesmo, eu começo a falar, isso é ruim, isso não presta para mim, eu vou rejeitar da minha vida. Isso é bom, isso eu quero para mim, eu vou trazer para a minha vida. E nesse ciclo, nós estamos gerando o nosso apego, a nossa rejeição, toda embasada na nossa ilusão, e nós giramos a nossa roda de samsara. Quando nós conseguimos, como o Buda fala para Subhuti, enxergar além dos atributos, além
das características, ou seja, além das avaliações autocentradas, autoenviesadas, eu passo a enxergar as coisas como elas são, eu possuo o contentamento. O contentamento, seja no desconforto ou no conforto, seja na felicidade ou na infelicidade. E eu largo mão do meu desajuste de buscar um regozijo eterno. Ao invés disso, eu vivo a liberdade do banal. É por isso que a gente vai falar no Zen, né? Lava o seu prato, varre o chão, carpe um lote. Por quê? Porque nessa banalidade, que a gente, por algum motivo, fala, trabalho braçal eu não posso fazer, não. Lavar louça, onde já se viu, vou fazer uma máquina aqui que lava, vou contratar alguém que lava. Então, não, entediado eu não posso ficar, não, tudo tem que ser perfeito, tal. Não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que aceitar as coisas como elas são. O que não significa que eu vou me calar diante de uma injustiça, né? As pessoas também confundem isso. Então eu vou deixar pôr em fogo na floresta inteira. Não. Eu vou lutar por um mundo melhor. Eu vou lutar por um amanhã melhor. Mas eu vou estar contente no desconforto das mazelas do agora. Esse acaba sendo o grande ponto, acho que, do budismo, né? Então, contentamento, acho que essa é uma mensagem importantíssima, porque nos tira de um equívoco que eu, pelo menos, acho que é bastante comum, não sei, mas eu acho que é um equívoco muito comum, pelo menos no Ocidente, não sei no Oriente, de acharmos que o budismo promete uma existência paradisíaca de riso e regozijo eterno. Não. O budismo nos promete chorar na hora de chorar e rir na hora de rir. E o poder disso é algo que vale a pena ser refletido e refletido cada vez mais. O que eu tinha para comentar aqui era isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso, espero que eu não tenha enchido vossas orelhas com muitas bobagens. Agradeço demais aí, e se alguém tiver algum comentário, algum ponto aí, contraponto, fiquem à vontade. O Ryugen-san, eu só não sei como você falou agora, encontrar contentamento com as mazelas. Eu não sei, porque esse contentamento, ele parte de uma alegria que é individual, né? Tem uma mazela, mas eu não estou nessa mazela, e aí esse seria o contentamento? É um ponto autocentrado, né? Eu não entendi, na verdade, a colocação. Não seria isso, tá? De novo, acho que a gente tem que separar aqui a palavra contentamento da palavra minha alegria, né? Eu vou tomar de novo o meu exemplo pessoal aqui da morte do meu pai, né? Evidentemente que eu não fiquei contente com a morte do meu pai. Ter um contentamento significaria que eu fiquei contente. E qualquer pessoa ia achar assim, nossa, que filho desnaturado, deve ter apanhado quando era criança e tal, né? Tomei uma cintada sim porque era da pá virada, mas não é essa a questão. O contentamento, nesse caso, de novo, eu acho que é muito mais essa questão da gente aceitar a tragédia que é imposta a nós. Tá? E aceitar a tragédia, de novo, e acho que isso é muito importante, não é a mesma coisa que ser passivo diante da tragédia. Tá? Uma coisa é o seguinte, de novo, a gente, todos nós aqui, nos vemos diante de uma grande tragédia global nesse ano, né? Diante de uma pandemia, para não falar de outras tragédias globais que acontecem, mas vamos até a pandemia, né? O que eu posso fazer? Eu posso tentar negar que a pandemia existe. Eu posso tentar fingir que eu já estou curado, que eu sou imune, que eu sou invencível.
Eu posso evitar pensar nela para conseguir, daí só para diferir a palavra, não um contentamento, mas para conseguir uma felicidade ou um momento de alegria. O que eu estou falando de achar o contentamento, inclusive na mazela, é entender o seguinte: olha, o que eu tenho agora, o que se impôs a mim agora, é uma pandemia. Dado que a pandemia se impôs, qual que é o melhor que eu posso fazer nesse momento? Qual é a melhor decisão que eu posso fazer nesse momento? E o contentamento aqui, eu pessoalmente gosto muito da palavra plenitude aí, justamente por isso, por ser pleno, por estar olhando por todos os lados, né? E eu gosto muito da analogia com o capitão de um barco, né? O capitão do barco, ele vai passar pela mazela, pela tempestade, ele não pode se trancar na cabine dele e fingir que a tempestade não existe. Isso é o que acontece quando a gente busca esse regozijo eterno. Isso é o que acontece quando a gente busca esse paraíso. Eu falo assim, eu estou no meio de uma tempestade e eu não gosto de estar no meio da tempestade, então eu vou esperar, porque em algum momento eu vou estar na calmaria, eu vou estar com o céu de brigadeiro, o sol, o mar, o golfinho. O bom capitão não é esse. O bom capitão da embarcação é aquele que olha a tempestade e fala, rapaz, a tempestade está vindo. O que eu vou ter que fazer? Vai no convés, puxa a vela, vai a este bordo, não sei o quê. Daí ele faz lá os trem dele. Isso seria ter contentamento. Eu não estou permitindo que a mazela invada a minha mente e eu comece a perceber a realidade não como ela é, mas a realidade dentro de uma avaliação de como eu gostaria que ela fosse. E isso que eu estou chamando aqui de contentamento, ou a Diogo está chamando de contentamento, e que eu gosto também de chamar de plenitude. Isso que eu penso que Buda quis dizer quando ele fala para Subhuti que o despertar independe de características e atributos. Ele está enxergando a realidade não pelos nossos olhos, não pelo meu karma, mas eu estou enxergando a realidade como ela é. E eu me permito a liberdade que a realidade como ela é me provê. Porque enquanto eu estou me prendendo na cabine, querendo acreditar que a tempestade não vai vir, eu não estou livre, verdadeiramente livre. Eu estou preso. E nós estamos a todo momento presos às nossas próprias percepções. Então seria nesse sentido. Não é no sentido de, isso aconteceu de ruim, mas tem esse lado bom. Tudo bem, eu posso ter esse nível de análise também, mas isso aconteceu de ruim, tem esse lado ruim, e é ruim mesmo, e é isso. E segue. Entende? E de novo, não confundam, pelo amor de Deus, com ser passivo diante da injustiça, diante da ruindade, nós temos sim o compromisso de buscar uma justiça, né? Buda Shakyamuni mesmo, Gautama, era um grande justiceiro, né? Ele mesmo percebendo tudo isso, ele não se manteve passivo diante as mazelas que haviam na Índia, mas ele aceitava as mazelas, ele via essa realidade, né? Então, acho que é esse o ponto. Que às vezes a linguagem fica ruim de tentar explicar, mas acho que seria esse o ponto. E espero ter conseguido esclarecer um pouco. Ela fala aqui também muito do Seixin nesse capítulo, né? E eu lembrei há muitos anos, né? Meu primeiro professor, eu questionei ele porque os Seixins realmente são muito duros para quem está no comecinho, então você volta realmente se você tem karma, né? Senão você não volta nunca mais. E aí eu perguntei por que, né? Que são tão doloridos, tão difíceis. Ele falou,
porque você conseguindo lidar com as suas dores aqui dentro do Zendô, você vai conseguir lidar com as suas dores lá fora. Por isso é necessário essa é uma coisa montada mesmo, como ela fala aqui, né? E eu sempre tenho isso em mente, ela falou isso agora aqui nesse livro. E é bem isso mesmo. Tem um comentário no chat. Eu estou procurando o comentário aqui no chat, mas eu não estou conseguindo. Monge Hilgen, lá embaixo do João Afonso, ele diz que um dos sinônimos de contentar é apaziguar, satisfazer. Não está necessariamente relacionado à alegria. Perfeito, obrigado, Márcia. Sobre esse ponto, de novo, como eu falei, eu pessoalmente prefiro, talvez para o português, eu prefiro a palavra plenitude. Tá? Eu não parei para pensar como que fica a palavra contentamento em inglês, tá? Mas eu, pessoalmente, gosto pessoal, prefiro a palavra plenitude, porque o contentamento, eu acho que ele tem essa questão aí com o satisfazer. Mas o satisfazer, a gente começa a pensar, né? Satisfazer o quê? Ou satisfazer quem? Né? Porque aqui é algo que está além de satisfazer, né? De novo, eu pegando meu exemplo da berinjela, eu não fico satisfeito comendo berinjela, né? Não fico, né? Mas eu como. Aí que está a questão, né? Eventualmente eu até aprendo a me satisfazer com aquilo. Talvez com apaziguar, eu acho que pode fazer um pouco mais de sentido, né? Mas eu acho que o sinônimo aqui mesmo deveria ser de libertar, né? Porque, de novo, talvez eu esteja um pouco obcecado com essa ideia, não sei. Mas eu fico o tempo inteiro pensando o quão escravos de nós mesmos nós somos, né? O quanto escravos dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios, da nossa própria perspectiva, né? E por que só sentar, né? A todo momento eu estou retroalimentando a minha própria mente, com as minhas próprias opiniões, né? Eu estou 100% do tempo em uma conversa contínua, desde que eu nasci, comigo mesmo, né? E reforçando características, reforçando opiniões, reforçando achismos, reforçando equívocos, né, em mim mesmo. E a gente não percebe, porque eu confundo, né, a minha mente comigo, né? Eu crio essa confusão. E daí eu não percebo o quanto eu me oprimo, né? E quando a gente pega a primeira nobre verdade, né, Dukkha, eu pessoalmente gosto da tradução de Dukkha como desajuste, né? Dukkha seria um eixo frouxo, na verdade, em sânscrito, né? Não como sofrimento, mas um desajuste que nos leva a esse sofrer, né? Porque não é a dor, né? Como o Joko Sensei está falando aqui, não é a dor que eu vou evitar, né? Então, eu estou evitando um desajuste que é o quê? Que é esse vício, que é esse contínuo conversar comigo mesmo, né? E que vai me amarrando cada vez mais em uma visão unilateral. Uma coisa que no Zen a gente fala de repousar a mente, né? Eu repouso a minha mente. E daí, quando a gente olha prajna, né? Prajna, que a gente traduz como sabedoria perfeita, né? Se a gente olha a raiz sânscrita, o pra é como o nosso pré, né? Inclusive os dois estão relacionados, então é prévio. E jna é conhecimento. Ou seja, prajna, que é sabedoria perfeita, a gente pode traduzir ao pé da letra como antes de conhecer, antes de saber. Ou como o Joko Sensei coloca aqui, antes de avaliar.
antes de estimar, como Saikawa Orochi gosta de falar, né? Então, quando que eu realizo Prajna Paramita? É justamente quando eu me sento, eu não dou mais atenção ou eu não ligo mais para esse meu fluxo de pensamentos, para essa conversa comigo mesmo, para esse meu enviesamento unilateral. E eu passo a enxergar a realidade como ela é. E daí eu me liberto dessa minha opressão de mim mesmo. Eu me liberto desses meus quereres que vão se traduzir em rejeições e em apegos, meus quereres que vão se traduzir em inevitáveis ciclos de insatisfação. E é por isso que daí eu vou me apaziguar, eu vou me contentar com aquilo que eu tenho, nesse sentido, tá? Acho que nesse ponto, assim. Quero comentar alguma coisa, posso? Por favor, eu sou tagarela mesmo, gente, me desculpa. Eu queria só comentar. Tem uma questão também que eu acho que é importante a gente tratar aqui como aprendizado. O texto, em algum momento, ele fala lá, sem dúvida eu tento evitar o sofrimento. Existem muitas coisas que não quero que aconteçam na minha vida. Apesar disso, se não conseguirmos aprender a ser a nossa experiência, mesmo quando ela dói, jamais conheceremos o contentamento. E aí eu entendo que uma palavra de ordem que se coloca no texto para a gente pensar, e em termos de aprendizado, é autenticidade. Ou seja, na medida que eu quero viver só a riqueza, as coisas positivas, e que eu não admito as falências, as fragilidades, o sofrimento, na verdade, eu acabo me impondo uma vida falsa, né? E eu vejo que a sociedade, a gente não foi educado, a gente não foi tratado para falar das nossas fragilidades. A pessoa que fala da sua fragilidade, ela é tida como menor, pequena, desajustada, né? E, na verdade, o que eu tenho observado é que no nosso grupo mesmo, sempre que alguém se propõe a falar de uma fragilidade sua, dar um depoimento, eu vejo que isso nos aproxima muito, porque eu fico pensando que nós percebemos intuitivamente, mesmo na prática mesmo, que muito do que se vive não é autêntico, porque a gente quer deixar de lado a falência, a fragilidade e tal. Então, eu diria que é importante a gente aprender a ser autêntico, né? E a gente trazer esse conceito de autenticidade, que a gente pode até linkar com integridade também, para o nosso dia a dia, para os nossos costumes, para as nossas práticas, né? E para a gente não entender que eu tenho que estar sempre bem, que eu tenho que estar sempre com a melhor opinião, que eu tenho que estar alegre, que eu tenho, né? Eu até vejo que quando você falou isso, se você me permite, a questão da plenitude, a plenitude pressupõe essa autenticidade de estar bem, de não estar bem, né? Então, eu acho que é importante a gente trazer nesse texto a questão da autenticidade, a gente aprender a ser autêntico, né? Estou de pleno acordo, Geraldo. Agradeço muito o seu comentário. Eu acho que é muito isso. Quando eu falo aqui a questão de liberdade, eu acho que essa também é uma boa palavra. É viver uma vida autêntica, né? Posso colocar uma palavra também? Só de ouvir a sua voz, Joaquim, o sorriso já se estampa aqui no meu rosto. Por favor. Na verdade, não é colocar uma palavra, é fazer um convite. Bom, em primeiro lugar, agradecer, Ryugen-san, porque é muito gostoso te ouvir falando, de verdade mesmo. E gostaria de convidar todos que escutaram Ryugen-san falar hoje a tomarem as palavras dele com muito carinho e guardarem muito bem, porque isso foi o budismo acontecendo diante dos nossos olhos. Então, fazia muito tempo que eu não via alguma coisa tão lúcida quanto o Ryugen-san colocou hoje. Então, se puderem, guardar isso com muito, muito cuidado.
Que honra. Com certeza eu fiquei mais do que contentado com esse comentário. Fiquei genuinamente alegre. Muito obrigado, Jaqueça. Eu posso corroborar as palavras de Joken-san, porque assim é muito assim, de uma forma bem carioca de dizer, é muito maneiro ouvir isso, né? É muito legal ouvir isso, porque o Ryugen-san colocou alguns pontos assim muito cruciais e tem uma coisa que ele colocou assim que é incrível, né? Desde que nós nascemos, nós vivemos nessa conversa interna, né, conosco, o tempo todo. O tempo todo a gente está num burburinho, num papo com a gente mesmo, sem parar, né? E às vezes a gente não percebe isso, né? E aí quando vem, por exemplo, Dogen, e Dogen Zenji-sama, né, o fundador da nossa ordem aqui no Japão, quando ele vai na China e ele ouve e ele tem a percepção do professor dele, né, que o professor dele dá uma sapatada lá no sujeito enquanto está no zazen, né, porque o cara estava dormindo, estava meio que sabotando a si mesmo no zazen, né, e aí profere esse Shinjin Datsuraku, né, esse deixa cair corpo-mente, né? Você abandona, você solta esse corpo-mente, né? Você solta essa conversa interna que está ali acontecendo desde que você nasceu e você percebe de forma, e aí puxando o gancho do que o Geraldo fala, né? Você percebe de forma sincera quem você é de verdade, né? Você percebe de forma sincera o que está acontecendo nesse momento em sua plenitude, né? Que é o que o nosso amigo Shakyamuni fez, né? Qual é a grande sacada, a grande virada do jogo dele, né? Na batalha entre ele e o Mara, né? E a ilusão. É ele sentar de forma inquebrantável, né? E esse sentar na forma do diamante é sentar com sinceridade, né? Você senta com sinceridade. É isso. A única, entre muitas aspas aqui, né, arma que você possui é a sinceridade. Você senta com você mesmo de forma sincera e vamos ver o que acontece, né? Eu acho que é muito isso, assim, eu fico muito feliz de ouvir o Ryugen-san. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo carinho e dedicação que você vem mantendo sua sanga e pela sua dedicação, né? E parabéns pelo seu filhote, que eu ouvi aí ao fundo um pouco, né? Obrigado Ele mesmo. tá vendo o bebê tubarão agora. Shuei Sensei, muito obrigado. De novo, uma honra ter assim esse espaço aqui, tá ouvindo todos vocês e esses elogios me deixam realmente orgulhosos de mim mesmo. Talvez não seja uma coisa muito boa, mas hoje eu vou dormir com um sorriso estampado. Obrigado. Alguém teria mais alguma pergunta, alguma colocação para o Ryugen-san? Por favor, fiquem à vontade. Temos aí alguns poucos minutos, mas ainda temos um tempinho. Eu queria só fazer um comentário, um elogio também para o Ryugen-san, né? Para a gente concordar aí, né? Ser uma unanimidade aí, né? Mas também um comentário, né? Que não seria um contentamento com as mazelas, mas um contentamento que inclui as mazelas. Talvez isso resolva muito, né, a colocação. Né? Não é um contentamento com as mazelas, mas que inclua as mazelas. Né? Amei, vou... Ryugen-san, se me permitir, eu vou roubar essa, viu? Porque é brilhante. Exatamente. Exatamente. Eu costumo muito dizer, né, que a vida ela é os altos e baixos, né? Como o Dogen diz, né? As montanhas e os vales. Quando a gente tem a planície, é tudo muito monótono, né? Mas também não tem vida. Quando a montanha sobe, o vale abaixa. Então, as montanhas e as águas, né?
o vale onde correm as águas, né? Eu costumo dar esse exemplo com relação a sístole e diástole. A vida precisa do alto e baixo, né? Da sístole e da diástole do coração, dos altos e baixos. Porque se ele fica um blank, né, o ti, está morto, né? A vida precisa incluir a tudo e a todos, né? A riqueza das diferenças, né? Daqueles que gostam da berinjela e daqueles que não gostam. Ainda bem que você não gosta da berinjela e eu gosto, e eu não como carne há 22 anos, e você adora, porque precisa ter equilíbrio nisso, né? Que bom, e que nós possamos nos irmanar nisso. Aceitar, né, essas diferenças. Não é aceitar as diferenças, é a vantagem das diferenças, da diversidade, né? Eu acho que a palavra contentamento também, ela tem muito a ver com a palavra conteúdo, né? Essa coisa da água que ela é colocada, né, em vários vasilhames e se conforma. Ela tem uma adaptabilidade, né? E eu gosto muito da questão de adequação. Como que eu ajo adequadamente com o câncer do meu pai? Como que eu ajo adequadamente com seja lá qual for a adequação? Porque eu vou chorar junto, né, o passamento do seu pai, meus sentimentos, Ryugen-san, né? Mas como a gente aprende, né? Por exemplo, eu sinto muito, porque talvez seja a coisa mais marcante na minha vida, né? O trabalho que eu tenho com os pacientes terminais. E assim, o que eu vejo na maior parte dos casos, eles estão muito bem. Eles escutam, né? No capítulo anterior, né? Joko Beck, né? Roshi, ela falou isso, né? Que as pessoas que estão próximas da morte estão muito aptas a despertar. É incrível como isso, é uma verdade imensa. Como essas pessoas nos escutam e aproveitam esses últimos momentos da vida. E quando olha os parentes que estão em volta, eles estão sofrendo muito mais do que o paciente que está terminal. Muito mais, né? E eu gostaria também de falar isso, né? Que Shuei-san falou, essa coisa desse burburinho incessante, que se a gente ficar lutando contra ele só se exalta, né? A gente tem que ir na base do que provoca o burburinho, né? Hoje a gente tem esse exemplo incrível, né? Do aplicativo de segundo plano que fica roubando a bateria da gente. Tem que passar um corretivo lá, dar um Ctrl Alt Del, acabar com esse aplicativo de segundo plano, mas na base, né? Se ele estiver acontecendo, ele está apontando para alguma coisa errada, né? Para esse conceito errôneo que a gente tem da vida e das coisas. Quando lá a gente conserta, nossa, a visão fica clara, né? Ver claramente as coisas. Obrigado. Não quero falar demais, não. Gachou. Bem, pessoal, acho que chegou acho que a Márcia Sam mandou uma pergunta aqui. Ela mandou no chat, eu vou ler, tá, pessoal? O regozijo eterno é impossível. A doença, a velhice, a morte. O regozijo é um engodo. É isso, monge? Essa é a realidade como ela é? Eu não diria que o regozijo é um engodo. O regozijo existe, né? Me leva no McDonald's de novo que você vai ver. A todos nós, leve a todos nós no McDonald's. Tem um aqui do lado de sua Gigi que a atendente já me conhece. Bom saber, bom saber. Então, o regozijo existe, tá? Agora, a expectativa de um regozijo eterno, de um prazer eterno, de uma perfeição eterna, aí sim é um engodo,
um engodo que nós contamos para nós mesmos. E a gente fica nisso, né? A vida inteira. Quando a gente está na escola, a gente fica naquele papo. Quando eu for para a faculdade, vai ser legal, porque é um negócio que eu vou escolher estudar, eu só vou estudar o que eu quero. Daí você vai para a faculdade. E você vê que a faculdade é o Deus nos acuda. Você fala, quando eu sair da faculdade, vai ser legal, porque eu vou trabalhar, eu vou ser independente, meu pai não vai mais mandar em mim. Daí você vai trabalhar. Daí você fala assim, quando eu ficar rico, vai ser legal, porque eu tenho esse chefe que fica mandando em mim e tal, e daí você fica rico. E daí, quando você ficar rico, você vai ver que você vai ter um outro problema, que daí eu não sei, porque eu não sou rico, mas... mas você vai começar a ficar assim, será que eu vou perder o que eu tenho, o que eu não tenho? Sempre vai ter um ponto além, sempre vai ter um ponto de problema. Não tem ninguém que não tem um ponto de problema, né? Siddhartha devia ter pontos de problema, né? A morte dele mesmo não é nada agradável. Com certeza não foi uma morte regozijante. Eu acho que eu falei certo, não sei. Então, assim, sempre vai ter um ponto, né? Eu acho que é justamente essa a questão. De novo, quando a gente olha, Siddhartha falando em dukkha, e quando a gente entende, por isso que eu gosto muito, entende como um desajuste, eu entendo que o desajuste é justamente a gente achar que vai ter esse momento de paz, de perfeição, de regozijo eterno. Sendo que não, né? Sendo que não. E é pela prática que a gente vai entender isso, né? Porque quando eu sento e eu paro de me levar a sério, né? Eu paro de levar a sério os meus próprios pontos, eu vou ver além desses meus pensamentos, além das minhas questões, tá? Então, não é um engodo, tá? A realidade como ela é simplesmente a realidade como ela é. Seja ela no regozijo ou na tristeza. Muito obrigado, Ryugen-san. Kyo-san, você teria alguma coisa a colocar? Não, pode finalizar. Obrigada. Então vamos finalizar. Ryugen-san, foi um prazer enorme te receber aqui mais uma vez. É sempre bom ouvir você, ouvir esse frescor do Dharma. Esse frescor do Dharma fluindo, né? É muito bom. É como beber uma xícara de chá recém-batida, né? Tem um aroma assim meio que no ar, né? Foi muito bom te ouvir. Muito obrigado. Aí no Brasil, vocês todos fiquem bem, se cuidem, se puderem, mantenham o distanciamento social, mantenham as medidas de segurança cabíveis, porque a pandemia não acabou. Então, se cuidem, por favor. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Ryugen-san. Achou, querido. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Uma honra, pessoal. Muito obrigado. Uma ótima noite para todos. Boa Saudade noite. de vocês. Tchau, tchau, gente. Até na próxima quarta. Até. Tchau. Votem com consciência. Longe do 17. Tchau, fui. Fujam do 17. Fui.